Olá gente, boa tarde, boa noite. Vocês já estão aí chegando, né, gente? Mas olha só, hoje nossa aula será gravada, né, como vocês estão vendo aqui, porque essa de questão do tempo, vocês não conseguiram entrar aqui, né? Eu estou vendo aqui pelo computador, a questão do tempo, mas aí vocês podem ver essa aula gravada aqui, cujo objetivo é trazer para vocês quais serão os conteúdos que a gente precisa dar uma revisada antes da nossa prova de sexta-feira. Lembrando que a prova de sexta-feira vai ser disponibilizada a partir das 8 horas da manhã. Já vai estar no grupo até às 23 horas da sexta-feira. Vocês mandarem esse gabarito para mim. Não deixa para mandar às 23 horas não, tá? Faz durante a tarde que fica melhor para vocês, tá bom? Mas veja bem, gente, nós teremos lá nessa prova, se eu não me engano, 19 questões, se eu não me engano, tá? A Asha tá aqui me atrapalhando, mas haja paciência, né? Então, ó, que vocês têm que se preocupar, que vocês têm que revisar lá para ter uma boa prova, né? Uma boa execução dessa prova. Primeiro, você tem que revisar duas classes de palavras somente. Somente duas por enquanto, que é nessa provinha de sexta-feira, só irão cair duas classes de palavras. Os substantivos, anota aí, ó, substantivos, beleza. Os substantivos e os adjetivos. Isso mesmo, gente. E a significação, tipo, o que é um adjetivo, o que é um substantivo, tá? Então você vai ter que lembrar o que é um substantivo. O que é um substantivo? Eu já expliquei para vocês em umas aulas aí anteriores. E é justamente o que, gente? O que é substantivo? Deixa eu tirar aqui essa imagem que está meio fosca, né? Pronto, aí melhorou. O que é substantivo, gente? Palavra que nomeia, ou seja, qualquer palavra que é antecedida por um daqueles determinantes que a gente falou na aula lá. Lembrar os determinantes. Meu, né? Ou, uma, ou dele, dela, esse, aqui, tá? Então, se você pensa, por exemplo, a palavra, sei lá, estudo, por exemplo, estudo, ou jogo, ou entendimento, ou sabedoria, todos esses são substantivos. Ano, idade, vencimento, todos são substantivos, porque você consegue fazer justamente essa antecipação, né? Mesmo que não tenha lá na frase, mas você faz a antecipação com o, com o meu, com esse e com aquela, tá? O entendimento, meu entendimento, seu entendimento, né? A sabedoria, minha sabedoria, sua sabedoria, todas as palavras que podem ser colocadas antes dele, meu, uma, ou a, ou aquele, esse, você vai perceber, obviamente, que elas são palavras que nomeiam as coisas que existem e também são palavras que são determinadas, podem ser determinadas por isso. Então, se de repente a questão estiver dizendo assim, quantos substantivos há nessa frase aí? Então, você vai perceber as palavras que podem ser antecedidas por o, tá? Então, se aparecer por assim, já que aparecer, por exemplo, preciso do notebook, preciso do notebook, o notebook, meu notebook, esse notebook. Então, a gente tem aí um substantivo, ok? Lembrando também, gente, a outra classe de palavras que você precisa lembrar isso, esse entendimento assim, é claro, o que é substantivo, né? Só voltando para terminar o pensamento do substantivo. Substantivo é tudo que dá nome, mas lembre-se que existem nomes que são derivados de outras palavras, como por exemplo verbos. A palavra necessidade, por exemplo, é um substantivo derivado do verbo necessitar, tá? A palavra jogo, por exemplo, é um substantivo derivado do verbo jogar. Então não confundir as coisas. Se aparece jogo é porque o jogo, meu jogo é esse jogo, tá? Então a gente tem substantivo aí. Adjetivo também é uma classe de palavras que vocês vão ter de lembrar para a gente fazer a prova e acertar a questão que tem lá. O que é um adjetivo? Um adjetivo é uma palavra que atribui característica. Então a gente vai anotar aí, ó. Anota aí, ó. Adjetivo atribui o quê? Característica. O que é uma característica? É uma coisa própria, uma qualidade, né? Pode dizer assim, uma qualidade própria daquela coisa. Não gosto de falar qualidade porque quando se pensa em qualidade, você pensa em coisa boa, né? Mas características ruins também são adjetivos, não tem problema isso aí. Então, se você percebe, por exemplo, palavras como novo, eterno,
sei lá, feio, bonito, grande, alto, estranho. Todos são adjetivos, né? Palavras que expressam características. Então, ano novo, pessoas interessantes, vídeo de alta qualidade, vídeo bem explicado, são adjetivos, certo? Então, se vocês têm aí essas palavras que atribuem característica a um sujeito, garrafa amarela, ó, característica, ó. Aí nós temos adjetivos. Tomem cuidado, porque às vezes os adjetivos aparecem se referindo a mais de uma coisa, mais de uma pessoa. E aí vocês têm que estar atento ao gênero. O adjetivo sempre concorda com o gênero feminino, masculino, a que ele está se referindo, singular e plural. Então fiquem atentos a isso. Leiam o texto com calma que vocês vão conseguir perceber essa questão dos adjetivos aparecendo, relacionando-se com diversas palavras, tá certo? Então, revisem adjetivos. Lá na apostila temos aí adjetivos também. Cairá também, ó, a questão que vai aparecer lá na prova, questão de contar orações. Lembrem-se, para contar orações nós precisamos lembrar o que é verbo, porque cada oração tem como núcleo o verbo. Então, se você conta os verbos, entende a quantidade de verbos que aparecem na oração, você tem aí a quantidade de orações que estarão lá nesse período. Então, veja bem, como é que eu sei que é verbo mesmo, gente? Verbo é a palavra que pode ser conjugada no presente, pretéritos e futuros, tá? Essa semana minha filha chegou fazendo essas perguntas para mim. Ah, pai, todo mundo sabe o que é verbo, né? Verbo é a palavra que expressa ação. Aí eu disse, tá aí, morrer é ação? Aí ela ficou pensando, peraí, morrer não é ação não, né? Porque a pessoa está morta, vai agir como? Então tem que ter cuidado com essas definições, porque às vezes mais confundem do que ajudam. Verbo é uma palavra que pode ser conjugada no presente, passado e futuro. Só existe isso. Primeira, segunda, terceira pessoa, tá? Então você pensa, por exemplo, a palavra trabalhar, a palavra estudar, a palavra brincar, ler, né? Construir, são verbos, porque todos eles podem ser escritos no presente, passado e futuro, presente, pretérito e futuro, né? Essa é a forma correta de falar. Então o que você vai ter lá? Saber, eu sei, tu saberei, tu sabes, ele sabe, né? Entender, construir, enviar, criar. Os verbos não vão aparecer dessa maneira. Então, por exemplo, um jogo criado no Japão no ano de 1955 faz com que as pessoas... Então, o jogo criado... Deixa eu escrever essa frase aqui pra gente. Ó. Uma frase como essa daqui. Ó. Quantas orações haverá? Seria assim. O jogo criado em 1990 leva as pessoas a procurarem personagens no mundo real. Isso foi uma frase que caiu no IF mesmo, tá? Mas não está nessa prova. Era sobre aquele jogo Pokémon Go. E aí nós tínhamos essa frase aqui, ó. Deixa eu dar um enter aqui pra gente ver bonitinho. Pronto. Vou concluir aqui para poder voltar. Pronto. Concluí. Então aqui, ó. O jogo criado em 1999 leva as pessoas a procurarem personagens no mundo real. Quantas orações teria esse período aí? Então você vai ver o seguinte. O jogo criado em 99 leva as pessoas a procurarem personagens no mundo real. Nós vamos perceber o seguinte. Tem a palavra criado aí, certo? Criado, que é do verbo criar. Eu crio, tu crias, ele cria. É o verbo no particípio aí. O jogo foi criado, né, em 1999. Primeiro verbo. Leva, eu levo, tu levas, ele leva. Né, um verbo levar. As pessoas a procurarem. Eu procuro, tu procuras, ele procura, nós procuramos. Personagens no mundo real. Então nós temos 3 verbos aí. Por consequência, nós temos 3 orações aí. Então você vai contar as orações
contando os verbos que você vê lá, tá certo? Então faz isso com paciência que vai dar certo. Gente, vocês vão com certeza encontrar uma questão dessa na prova do IF. Certamente, não é uma coisa assim, talvez caia. Não, é certo. Todos os anos, em todas as provas do IF, cai uma questão assim, de quantas orações tem nesse período. Todos os anos. Então vão logo se habituando em contar os verbos. Vão contando os verbos lá que aparece, cada verbo representa uma oração, tá bom? Questão que vai cair também lá, questão de referência. Como assim? Vai cair um trecho de uma palavra, um trecho de um texto, e nesse trecho a prova vai pedir para vocês a quem isso se refere, a quem o texto lá se refere. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, deixa eu pegar um pedaço de um texto aqui para vocês verem. Deixa eu pegar o texto. Não, esse aqui. É muito comum cair a questão de que. Vou pegar outro texto aqui. Vamos lá. Vou pegar uma notícia aqui. Certo? Tá, deixa eu escrever uma frase aqui. Tá? É muito comum aparecerem questões assim, tipo... Janeiro é o mês... Deixa eu ver se apareceu a palavra mês aqui. Janeiro é o mês que... janeiro é o mês que apresenta... Deveria ser apresenta aqui essa frase, não? Apresenta as maiores temperaturas aqui no Brasil, né? Então, janeiro é o mês que apresenta as maiores temperaturas. Sabe como é que acontece isso aqui? Eles vão grifar a palavra que, vão lá pegar a palavra que, e vão perguntar assim, ó, essa palavra que, destacada no texto, está se referindo a que palavra anterior? Então, janeiro é o mês que apresenta maiores temperaturas. Aí vai colocar lá como opção, janeiro, mês, temperaturas ou maiores. As opções serão essas. É bem fácil demais essa questão do que. Por quê? Você olha aqui, ó, que apresenta as maiores temperaturas. Que apresenta as maiores temperaturas? Quem é que está apresentando as maiores temperaturas? O mês. O mês de janeiro. Então você vai falar que esse que aqui, ó, está se referindo à palavra mês. Janeiro é o mês que, um dos meses que apresenta a maior temperatura. Então a dica é justamente essa. Vai aparecer esse que, ele vai perguntar a quem esse que se refere. Vocês vão colocar que esse que se refere à palavra que está anteriormente demarcada aí para vocês, tá certo? Então vocês vão ver aí, ó, que essa questão do que, ela vai sempre aparecer perguntando, pedindo para vocês saberem qual é o referente da questão, certo? Bem facinho de vocês conseguirem identificar, não é, gente? Sim, o sonho da liberdade do sonho, que daria a cada um... Pronto. Olha, dá um outro exemplo aqui, que aqui caiu num dos textos do IF. Deixa eu colocar para vocês aqui. Caiu lá no texto do IF. Ó, deixa eu pegar rapidamente para vocês aqui, ó. Vocês veem, tá lá no grupo, inclusive, esse pedaço de texto que eu mandei para vocês aí agora. Aqui, ó.
Pronto, ó. Nesse texto que apareceu aí embaixo. Ó. No longo prazo, a superautomação não é necessariamente má notícia. Máquinas que produzem sozinhas não são em princípio, uma ameaça, e sim o sonho da libertação do trabalho, que daria a cada um a oportunidade de dedicar-se apenas àquilo que realmente gosta. Isso é um pedaço de texto que caiu lá no IF. E aí o que pode aparecer? E o que eles podem fazer? Pegar esse... Deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Pegar esse Q aqui, ó. Deixa eu pegar uma ferramenta de desenho. Aqui. Pegar esse Qzinho aqui. E esse outro Qzinho aqui, ó. E perguntar para você assim. Os referentes dessas palavras destacadas são respectivamente. Aí colocar lá as referências, ó. Aí o que vocês vão pensar? Vocês vão olhar para aquela máquinas que produzem sozinhas. Esse Q está referindo-se a quem? Obviamente, a máquinas, né? Porque quem produzem sozinhas? As máquinas. E esse último Q aqui, ó. Esse Qzinho que apareceu aqui. Que daria a cada um oportunidade. Aí você volta para o antecedente. Geralmente é o que vem logo antes. O sonho da libertação do trabalho. A princípio, uma ameaça. E sim o sonho da libertação do trabalho. Que daria a cada um a oportunidade de dedicar-se apenas ao que realmente gosta. O que daria a cada um a oportunidade de dedicar-se apenas ao que realmente gosta? A libertação do trabalho. Esse seria o referente. Gente. Então, se alguém perguntar para vocês, se a prova vai perguntar para vocês qual o referente desse que destacado aí, você vai procurar o referente anterior, geralmente ele é antecedente, né? O que ele retoma uma coisa que foi dita anteriormente, em relação ao que vem adiante. Você vai fazer a pergunta lá, a frase. O que daria? Quem faria isso, né? E aí o que vai apontar para quem é o referente, certo? Isso aqui certamente será uma questão que vai cair lá, tá bom? Então olha só, o que mais que vai cair lá? Questão de modo indicativo. Modo indicativo é o quê? É aquele modo das ações certas. A gente tem 3 tempos no modo indicativo. Na verdade, 3 tempos, mas tem um dos tempos que se divide em 2. O presente, o pretérito, que se divide em 3, na verdade. O pretérito que se divide em 3 e o futuro que se divide em 2. Mas vamos pensar um pouco. O presente é simples demais. O presente, ele fala de ações corriqueiras. Anota aí que é para você lembrar, hein, na sexta-feira. O presente, ele fala de ações corriqueiras, ações que se repetem. Por exemplo, eu vou à escola todo dia. Eu faço as atividades, eu trabalho. Então isso aí são atividades que se repetem, certo? Você percebe que a atividade está se repetindo o tempo todo. Então o que é que nós temos aí? Presente. O pretérito, ele se divide em 3, mas é fácil demais você entender. Existem 3 pretéritos. O pretérito perfeito, vamos pegar lá a nossa escovinha nova para a gente fazer aqui. Aí, pronto, cadê a escovinha? Pronto. O pretérito são 3. O pretérito perfeito, que é uma ação que você faz apenas, anota aí, ó, uma vez. Pretérito perfeito é a ação que faz uma vez. Então, por exemplo, estudou, ponto, estudou, acabou, fez uma vez só. Entendeu, terminou. Soube, terminou, tá? Brincou, acabou. Terminou a prova, acabou. Então, pretérito perfeito é um passado perfeito, justamente porque aconteceu apenas uma vez e encerrou-se. O pretérito imperfeito, gente, é justamente essa ideia de uma ação que durou para acabar. Porque ele é imperfeito justamente porque ele não é pontual. Então, o pretérito imperfeito é aquele pretérito que marca um passado que durou. É por isso que vai ser do tipo andava, estudava, brincava, amava, gostava. Então, é um pretérito que acabou, está no passado, mas que ele durou um tempo. Então, anota aí, pretérito imperfeito é o pretérito que durou. E tem o último, que é o pretérito mais que perfeito, que é aquele passado do passado, que é o que termina com ra, não o ra com acento, mas o ra de vivera, gostara, jogara. Esse quase não cai, tá? Preocupe-se mais com esses dois aqui, ó, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Esse aí vocês relembrem na hora de fazer a prova, certinho? Maravilha. Vai cair também, gente, a acentuação gráfica. Vocês vão lembrar como é que acentua e por que acentua certas palavras, certo? Vamos lá. Como é que cai uma questão na prova? Cai, por exemplo, a palavra jacaré.
colocar aqui como exemplo, tá? Não é que tá lá na prova assim não, tá? Jacaré. Jacaré é uma palavra que tem a última sílaba tônica. Lá na aula de sílaba tônica, eu expliquei para vocês que quando você quer saber qual é a sílaba tônica, deixa eu detonar essa mulherzinha aqui. Quando você quer saber qual é a sílaba tônica, você chama no portão. Ô, jacaré! Então você está marcando a sílaba tônica aqui, ó. Chamou no portão, marcou a sílaba tônica. Isso é um oxítono, a palavra que tem a última sílaba tônica. Aí, em geral, ele pergunta assim: qual é a palavra que é acentuada pelo mesmo motivo de jacaré? Aí coloca lá a palavra café. Coloca a palavra pé. Né? A palavra pé. E coloca, mulher não é acentuada. E coloca a palavra cipó. Cipó. Mãe, E coloca a palavra tem. Tem com acento. Pronto. Aí faz a seguinte pergunta: qual dessas palavras não é acentuada pelo mesmo motivo que jacaré? Aí você vai ver, ó, cipó. Ô, chama cipó no portão. Ô, cipó. É a sílaba tônica que é a última. Beleza. Ok. Ele é igual a jacaré. Cipó e portão, cipó e jacaré são exatamente iguais, porque a sílaba tônica é a última. Jacaré e café, mesma coisa. Mas jacaré e pé é a mesma coisa? Não, não é. Não. Porque pé só tem uma sílaba. É. Pois é. Tem que ter pelo menos... Sabe aquela classificação que a gente estudou lá no ensino fundamentalzinho, 6º ano, 7º ano? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Quinto ano, né? Ela só funciona para palavras que tem mais de uma sílaba. Não funciona para que tem uma sílaba não, tá? Palavra que tem uma sílaba é monossílaba. Que é outra coisa. Não pode chamar de... É uma monossílaba oxítona. Não pode ser as duas coisas. É que nem dizer que é um cachorro-cavalo. Não tem como ser as duas coisas. Ou ele é uma coisa ou outra. Existe cachorro-cavalo? Existe cachorro-cavalo? Não existe não, cachorro-cavalo. Existe peixe-boi, né? Tem peixe-boi. Mas não é esse tipo de coisa não. Então, a palavra oxítona é a que tem pelo menos duas sílabas para poder ser oxítono, tá? Então pode cair uma dessas aí. Fique atento para a questão da mesma regra. Vai cair a mesma regra de acentuação, tá bom? O que mais que vai cair lá? Facinho, gente, isso aqui, ó, facinho. O que mais que vai cair lá? Lá vai cair tipo de texto. Sabe aquele tipo de texto que a gente viu? Ele vai perguntar assim: o texto 2 é predominantemente o quê? Narrativo, dissertativo, descritivo ou expositivo, por exemplo. Vamos relembrar o que é isso? Lembramos o que é texto narrativo. Texto narrativo conta para nós uma historinha, exatamente. Por isso que no texto narrativo tem que ter personagens, que esses personagens praticam ações, e essas ações vão se transformando com o tempo. O tempo vai passando e as ações vão se transformando. Isso é narração, gente. Só existe narração. Narração tem uma fórmula. Né? Narração tem uma fórmula. Ela funciona assim. Tem um personagem, qualquer que seja, praticando uma ação que se transforma durante o tempo. Isso é um texto narrativo. Então, se o texto como um todo quer fazer você saber uma historinha, ele vai ser narrativo. Ah, mas se for um texto descritivo, o texto descritivo tem muitos adjetivos. Então tem adjetivo demais. O objetivo é formar uma imagem na sua mente, tá? Então esse aí seria um texto descritivo. Por exemplo, a casa de meu pai era baixinha, tinha telhas grossas e tinha portas de madeira, mas de uma madeira que era sem pintura, né? Aquela madeira sem pintura. Você está imaginando a casa? Certo? As paredes eram meio tortas. Aí você vai imaginando a casa. Tá vendo um monte de adjetivos? Paredes tortas, casa baixinha, porta sem pintura. Isso são características. Então, isso é típico de um texto descritivo. O texto argumentativo, nós já vemos trabalhando aqui, né? O texto argumentativo defende uma ideia, quer convencer você de alguma coisa. Então, ele defende por meio de argumentos lógicos para que você seja convencido de alguma coisa. E o texto expositivo é o que eu estou fazendo aqui com vocês agora, gente. O texto expositivo ele traz uma informação. Ele informa sobre algo, tá? Traz uma informação importante aí. Então, gente, esses são os temas que vão cair lá na nossa prova, tá certo? Recomendo que você abra a apostila lá nas primeiras páginas para vocês darem uma revisada nas classes de palavras. E lá nas páginas, eu vou mandar a apostila de novo aqui para vocês, tá? E lá nas páginas
iniciais, eu vou marcar aqui as páginas, tem os tipos de texto. Revisem lá, bem legal, para na sexta-feira a gente poder fazer uma prova top, tá bom? Tá bom? Até mais, gente. Obrigadinho pela atenção e até a próxima. Valeu! Até sexta-feira, hein? Vai. O que foi? Tô terminando, graças a Deus. Ai, que celular idiota, velho. Eu não sei se ele quer falar com você, não. Vou ver. Que celular idiota, bicho. Esse tempo todinho eu pensando que tava gravando a aula, ela não tava gravando, tu acredita? É mentira. Quê? Ele não tava gravando. Por que ele tá gravando? Ele simplesmente parou de gravar. Agora, explica por quê?